Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast Hospitalidade. No episódio de hoje, a gente vai tratar sobre a hospitalidade urbana, segregação socioespacial. Os apresentadores de hoje são Luna, Giovana, Maria Heloísa e eu, Vinícius. Olá, gente! Então, dando uma breve contextualizada, uma cidade boa para se viver também é uma cidade boa para se visitar, e não o contrário. Hospitalidade é um processo que envolve pessoas e espaços. Assim, a cidade se torna um espaço hospitaleiro para o ver e ser visto das pessoas. Falando um pouquinho sobre a segregação socioespacial, ela pode ser considerada um dos maiores desafios da atualidade, sendo analisada a partir da produção de espaços isolados em um mesmo município, de acordo com o nível socioeconômico e cultural, o que também resulta em uma diferenciação no nível da qualidade de vida da população local. E isso ocorre pois o espaço urbano possui uma construção direcionada pelas leis de mercado, não estando voltado ao bem-estar social, gerando essas diferentes formas de acesso à terra. A segregação socioespacial tem tudo a ver com o que Grinover fala no artigo A Hospitalidade Urbana, Acessibilidade, Legibilidade e Identidade. Ele afirma que a acessibilidade, um dos polos que sustentam a hospitalidade, evoca diversos conceitos ligados à possibilidade de acesso dos indivíduos ou de grupos sociais a certas atividades ou a certos serviços que estão presentes na cidade, devendo proporcionar igualdade de oportunidades aos usuários urbanos, de forma que o acesso à cidade é um direito de todos. Isso acolhe a acessibilidade socioeconômica, que leva em conta a distribuição de renda. É mesmo, o Brasil ele é um país muito desigual, né? Ele é marcado por uma enorme concentração de renda, onde uns têm poucos e outros têm muito. Então, isso acaba resultando em um abismo entre os mais pobres e os mais ricos, a elite, né? Totalmente, Vini. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, em 2007, mostrou que 10% da população ocupada com os mais baixos rendimentos detiveram 1,1% do total de rendimento de trabalho, enquanto os 10% com maior rendimento recebiam 43,2%. A separação entre classes altas e baixas, considerando a cidade, é palpável. No âmbito da cidadania, é fundamental que seja garantido o acesso à cidade, pois muito mais do que isso engloba a possibilidade do homem viver na cidade, de acordo com as exigências da vida moderna, tendo em seu alcance um lugar seguro, com água, rede de esgoto, drenagem, acesso, serviços, transportes adequados, educação, saúde, trabalho e lazer. Fato que não vem ocorrendo. De acordo com os dados do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, com a população em situação de rua, mostrou que apenas na cidade de São Paulo, hoje em dia, são mais de 40 mil pessoas vivendo nas ruas. E em todo o país, somam mais de 180 mil pessoas que moram nas ruas. Nossa, amiga, é verdade, chocante. O quão a quantidade de moradores de rua vem aumentando cada vez mais. E isso que você comentou acabou me lembrando uma reportagem que eu assisti do Fantástico. Eu assisti por acaso essa reportagem, e onde uma moça, se eu não me engano era Janaína o nome dela, e ela falava que ela tinha trabalhado a vida inteira dela, lutou muito para ter as coisas dela, e depois de 40 anos de idade ela tá passando por essa situação. É muito triste e surpreendente o quão isso vem aumentando, né, gente? Janaína e Wilson viviam de aluguel. Vieram para cá depois de uma sequência de baques. Ele perdeu o emprego, bateu o carro, vendeu tudo que tinha para pagar os danos. Só ficou com o celular, mas se desfez do aparelho 9 dias atrás para comprar a barraca de camping. Estou saindo agora para ir procurar emprego. Fala, boa sorte, pai. Wilson teve 13 empregos registrados no Brasil. Boa tarde, eu venho para procurar emprego. Tchau, gente. Complicado sempre. Uau! Uau! Hello! Deu certo? Não. Não deu certo, não. Não deu certo, não. Janaína e Wilson vivem de doações e de trabalho informal. Galinha, hoje eu chegar e pedir é muito fácil. Eu acho que vale mais quando a gente soa para ganhar, né? Eu deixo as crianças com ele porque eu não gosto de ficar expondo elas assim no farol, né? Então eu coloco a minha plaquinha, saio com a caixinha oferecendo boa tarde, Balinha, obrigada. Balinha, hoje casal. Oh Deus, cadê os carros?
Olá, boa tarde, balinha hoje. Obrigada. A gente recebe muito não. Mas quando a gente recebe um sim, aí a gente tem força para continuar. Balinha hoje, amigo. Obrigada, obrigada. Hoje tá ruim. E aí eu não consegui hoje, amanhã nós voltamos. Às vezes eu olho assim pra minha filha que eu não gosto. Eu não gosto de ver minha filha suja. Não gosto de ver minha filha jogada. Eu procuro deixar sempre o cantinho delas limpo, um lençolzinho limpinho para elas poderem dormir. Eu sempre trabalhei, sempre lutei para ter as minhas coisas. E hoje em dia estou vivendo nessa situação. É muito difícil. É muito difícil. Eu pensando assim, orando dentro da barraca, eu falei, Senhor, será que tem como descer mais? Amiga, realmente. E mostrando o outro lado da urbanidade, tem um contraste enorme. A autora Teresa Caldeira, ela dissertou sobre os enclaves fortificados, que são grandes edifícios murados, segregados, a criação própria do sonho de independência e liberdade das classes média e alta, com o afastamento tanto da cidade e de sua mistura de classes, quanto das tarefas domésticas cotidianas, que vão para os seus funcionários pobres e muitas vezes mal pagos. Enfim, esse afastamento de realidades gera não realização ou limitação do que a Teresa Caldeira pontua como os elementos básicos que constituem a experiência moderna da vida pública, dentre os quais estão a primazia das ruas e sua abertura, a circulação livre de multidões e veículos, os encontros impessoais e anônimos entre pedestres, o lazer e os encontros públicos em ruas e praças e, sobretudo, a presença e circulação de pessoas de diferentes origens sociais, que afirmaria, sim, a diversidade existente na sociedade. Falando nisso, Luna, semana passada eu tava assistindo uma série da Netflix que chama Maldivas. Ela é um exemplo super atual, porém ficcional, desses enclaves. A série Maldivas, ela fala sobre um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e a elite que lá reside, eles passam por umas coisas que acabam sendo escondidas assim da sociedade, como crimes, roubo, violência, tráfico, enfim. Totalmente, Vini. E, tudo isso enquanto eles têm uma imagem de vida perfeita e elitizada. Mesmo que por trás, né, eles escondam diversos crimes. E, considerando a acessibilidade socioeconômica em conjunto com a acessibilidade à cultura, pensada por Grinover como a informação que pode se dar pela possibilidade da população da cidade ou de estranhos, os visitantes, terem condição de frequentar uma escola, um curso, um sistema de lazer, a Adriana Mortara de Almeida realizou no ano de 2003 uma pesquisa em 3 grandes museus de São Paulo. Um de arte, que é a Pinacoteca, um de ciências, o Museu de Zoologia da USP e um histórico, o Museu Paulista da USP. No perfil dos visitantes encontrados, foi encontrado um padrão com alta escolaridade e renda alta da maioria. Todas as pesquisas feitas pela autora mostram esse mesmo perfil de público, de museus evidenciando e recebendo um público de alta escolaridade como característica dos visitantes. Isso me lembrou uma entrevista conduzida pelos integrantes desse grupo em outra disciplina, Oficinas de Lazer do professor Edmur Estopa, em que Cleiton Maximiano, orientador de público da Bienal de São Paulo, com o tema Faz Escuro, Mas Eu Canto, relatou que pessoas de baixa renda, apesar de poderem frequentar as exposições devido à gratuidade, elas possuem outros empecilhos, como a localização em um bairro distante, elitizado, falta de identificação e sensação de não pertencimento a esse espaço. No que concerne a relação entre desigualdade social e hospitalidade urbana, é necessário o entendimento que a qualidade de vida é intrínseca à acessibilidade e é um fator indispensável para a hospitalidade. Como já citado anteriormente, a negligência com a população de baixa renda, afastando grande parcela da população do acesso das necessidades mais básicas, como alimentação, saúde, trabalho, segurança, o que dirá de renda e instrução, alcançar sua realização pessoal é praticamente impossível. Realmente,
Considerando toda essa exclusão, como a gente vai exigir dessas pessoas que pensem coletivamente? Como exigir que elas pensem em respeitar espaços públicos se não tem seu próprio espaço privado ou não tem nem o mínimo de qualidade, tanto urbana quanto ambiental? Sim, o ponto é totalmente esse. Como a gente vai exigir desses indivíduos que não conseguiram desenvolver sua realização individual, pois ainda buscam sanar suas necessidades básicas imediatas, que saibam viver em coletividade com a participação comunitária ativa, seja no seu bairro, em sua cidade ou seu país, quanto mais no âmbito global como a hospitalidade urbana. E Lu, adentrando nesse assunto, eu acho que a xenofobia é mais um dos impasses que acabam tornando a metrópole paulista uma cidade não hospitaleira. Porque, de acordo com o nosso dicionário, se a gente for procurar o significado de xenofobia, é qualquer tipo de hostilidade ou rejeição relacionada a um estrangeiro. E a nossa capital, ela recebe estrangeiros de diversos lugares, ela recebe gente do mundo todo. Entretanto, se a gente parar para analisar, a xenofobia ela acontece com pessoas específicas, né? Pessoas pretas, a galera, estrangeiros que vêm do sul-americano, como pretos, bolivianos, peruanos. E a gente não precisa ir muito longe para perceber a diferença de como tratam um estrangeiro para outro. E que para a gente possa entender isso de forma real, eu separei algumas reportagens para a gente analisar, e um caso bem interessante, né, da guerra que estava tendo na Ucrânia e na Rússia. No dia 26 de maio, a gente acabou desembarcando, né, alguns refugiados. Eles desembarcaram no aeroporto de Guarulhos e assim que eles desembarcaram, tinha uma equipe, né, de voluntários de uma ONG para receber esses refugiados, né, para dar todo um preparo, e levaram eles para o interior de São Paulo, mas quando eles chegaram aqui na capital, eles foram muito bem recebidos, né? E se a gente for para analisar, não é com todos os estrangeiros que acontecem esse tipo de recepção. Realmente, comparando assim, é bem evidente a xenofobia e o racismo com imigrantes racializados. Como aquela reportagem dos 6 haitianos que foram baleados em 2 ataques diferentes na Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. Um crime também motivado por xenofobia. Nossa, e falando em haitianos que enfrentaram problemas em São Paulo, eu fiquei muito mexida com uma reportagem que eu li no R7, que foi de um haitiano, né? Ele veio pro Brasil e o relato dele me marcou muito. Ele falou que ele sofreu muito preconceito, principalmente no início. As pessoas xingavam ele, mandavam ele voltar pro país. Ele falou que chorava todos os dias. E isso me machucou muito, me doeu muito. Não, Lu, e é muito curioso, porque separando as manchetes que eu acabei mostrando, eu li uma de um jovem que ele veio da Guiné para a capital paulista, e o que inspirou ele, né, o que fez ele ficar com vontade de vir aqui para São Paulo, foi porque o pai dele, muito antigamente, né, na época que o Pelé jogava, ele comentava muito sobre o Pelé. Então ele veio pro Brasil, tipo, tendo uma ideia de que era o país do futebol e que ia ser tudo lindo e maravilhoso. E aí entra o questionamento, né, será que a maior metrópole do Brasil tem correspondido à expectativa dessa população? Olha, Maria, eu acredito que não, viu? Porque tem um termo chamado arquitetura hostil que eu vou falar um pouco aqui pra você. Sabe bancos divididos por barra de aço, degraus com parafusos expostos e pedras debaixo do viaduto? Você já deve ter visto essas imagens em algum lugar pela cidade. Alguma vez você se perguntou por que esses elementos estavam ali? Pois é. Eles são algumas das marcas da arquitetura hostil, que é o tema que a gente vai falar agora, que é um modo muito agressivo, né, de dividir os espaços urbanos e jogar contra as pessoas. Nossa, eu já tinha visto várias vezes bancos com alguma construção que não fosse nada confortável pra gente sentar. Às vezes a gente passa, sei lá, 5, 10 minutos ali naquele banco e já não é nada confortável, mas eu nunca tinha parado pra pensar o porquê deles terem sido construídos dessa forma. Pois é. Esse termo, a arquitetura hostil, ele foi citado no artigo Anti-Homeless Spikes are part of wider phenomenon of hostile architecture, que em tradução livre, ele fica, as pontas de ferro anti-desabrigados são parte de um fenômeno amplo de arquitetura hostil. Essa matéria ela foi escrita pelo repórter Ben King para o jornal inglês The Guardian, e no texto publicado em 2014, o autor ele abordava como o design de algumas cidades impedia os moradores de ruas de se abrigarem em locais públicos. O artigo ele argumentava principalmente que o Estado, quando não consegue resolver suas falhas com os mais vulneráveis, né,
ele tende a empurrar essas pessoas para fora. Então, isso traz a ilusão de que a cidade é organizada e sem problemas sociais aos outros cidadãos. Nossa, eu acho que um dos casos mais marcantes de arquitetura hostil, que inclusive provavelmente foi aonde as pessoas ficaram mais sabendo desse tema, que é um tema existente, foi o caso popularizado pelo padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua e ativista de diversas causas minoritárias. Nesse caso, foram colocadas pedras sobre o viaduto Dom Luciano Mendes de Almeida, na cidade de São Paulo, no final de 2020, buscando impedir os moradores de rua de se abrigarem no local. O padre Júlio, que é um senhor de idade, acredito que uns 80 anos dele, quebrou essas pedras amarretadas, mostrando que a ação ia contra os mais vulneráveis. Pois é, Luna, esse caso ele retrata bem a arquitetura hostil que está contra a população, principalmente aqueles que não têm acesso ao seu direito básico, como a moradia. A Prefeitura de São Paulo instalou pedras debaixo de um viaduto para impedir que moradores de rua ficassem no local se abrigando de noite. A medida causou revolta e a administração pública precisou se explicar. O padre Júlio Lancelotti, que é coordenador da Pastoral do Povo de Rua, tem 72 anos de idade, foi até lá e tomou uma medida extrema. Começou a retirar os blocos. Pela manhã, o som das marretadas. O barulho era de indignação. É uma cidade hostil, não é uma cidade para todos, nem uma cidade acolhedora. Pedras foram colocadas para afastar as pessoas em situação de rua debaixo de um viaduto no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo. O padre Júlio Lancelotti foi até o local equipado com uma marreta para tirar os pedregulhos à força. Júlio Lancelotti é coordenador da Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de São Paulo e reconhecido por acolher e lutar pelos direitos de pessoas vulneráveis. No último censo feito pela Prefeitura em 2019, eram quase 25 mil pessoas em situação de rua. Com a pandemia de Covid-19, esse número pode ter aumentado. Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que a obra foi decisão isolada de um funcionário e que ele já foi exonerado. No momento de pandemia, no momento que a cidade tem um aumento vertiginoso da população de rua, ao invés de usarmos pedras para construir casas, usamos pedras para construir obstáculos e impedir que essas pessoas tenham onde ficar. Não é bom que eles fiquem embaixo do viaduto, é bom que eles tenham casa para morar, mas o que a prefeitura faz é pôr pedra para afastar as pessoas e hostilizar. E a prefeitura disse que foi a atitude isolada de um funcionário. Através desse bate-papo, a gente conclui que uma cidade, para ser acolhedora e hospitaleira para com seus visitantes, ela deve, antes de qualquer coisa, o ser com os seus moradores. A busca da qualidade de vida municipal torna-se fundamental, assim como o Brasil carece de políticas públicas de inclusão para o melhor cuidado e tratamento aos estrangeiros no país. E é isso, gente. Obrigado por todo mundo que ficou até o final. Obrigado, Luna, Maria Luísa, Giovana. E não esqueçam também de vir no próximo episódio do podcast Hospitalidade. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.